Parece que o Eren tá jogando muito Among Us, porque nesse capítulo ele chamou uma reunião de emergência, todo mundo... Do nada, quem foi? Quem pediu a reunião? E o Eren dizendo, né, não, só chamei vocês aqui pra dizer que eu não vou parar. Não vou parar, eu vou matar todo mundo mesmo. O cara tá jogando muito Among Us, mas esse capítulo, galera, 133, ele é o penúltimo capítulo desse volume que tá pra fechar agora no mês que vem. E é provável que a gente só tenha mais 5 capítulos. Então é melhor a gente começar a se preparar, principalmente a partir do mês que vem, que aí vai entrar de fato, talvez, no último volume. E lembrando, galera, que em dezembro lança a última temporada de Shingeki no Kyojin, então se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, para acompanhar os vídeos. Ainda mais que agora o canal tá praticamente colando em 300 mil inscritos, então vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem. Beleza, galera? Agora vamos lá falar sobre esse capítulo que foi bem tranquilão. Foi mais uma preparação de terreno mesmo, com o final do capítulo tendo um gancho muito bom, mas ainda assim, né, o capítulo num geral, eu ia falar num grosso também, né, de forma geral, também foi bem tranquilo, bastante diálogo, mas também algumas informações importantes aqui pra gente discutir. O começo do capítulo foi bem simples mesmo, a gente começa com o Nyankopon dizendo que vai guiar aquele avião até o Forte Salta, né, custe o que custar, lembrando aí os Vingadores, né, a fala do Capitão América dizendo também custe o que custar. Não sei se isso significa algum tipo de sacrifício por parte dele, mas talvez seja só para dar aquele hypezinho inicial ali também no capítulo. Depois a gente tem também a discussão ali dos super amigos, né, falando sobre a anatomia do Eren, revendo um pouco do plano. Fiquei, caraca, vão rever o plano mesmo? Não rever o plano não, parte logo pro plano mesmo. Mas eles revêem o plano e eles conversam sobre a anatomia do Eren, que era algo que nem todo mundo tinha conhecimento, nem todo mundo tinha visto completamente, né? Então, de forma tão clara assim, a forma final do Eren. Então foi bom que eles, pela perspectiva dos personagens, por mais que pra gente não tivesse mistério nenhum, a forma como, por exemplo, ele se locomovia, né, através das costelas ali, conseguindo se mexer um pouquinho, mas para os personagens aquilo era essencial, então eles precisavam saber, eles precisavam falar, passar essa informação um para o outro mesmo. E é discutido também sobre onde estaria o corpo original do Eren, afinal, normalmente fica na nuca dos titãs, mas dependendo da habilidade, da extensão dos poderes do martelo de guerra que a gente viu originalmente, que não ficava na nuca do titã, ficava como se fosse um apêndice, quase como um cordão umbilical ali, e o corpo original ficava protegido num cristal. Pode ser que algo assim, nesse nível de viagem, também aconteça, mas acho que até o presente momento o corpo original do Eren ainda esteja na cabeça mesmo do corpo de Titã. Agora, a fala do Levi, ela também levanta a possibilidade, né, do poder do martelo de guerra também ser usado contra os dirigíveis que estão guiando, que estão rumando agora em direção ao Eren, né? Mas a gente vai falar disso mais pro final. A discussão continua e o Levi, ele fala sobre precisar matar o Zeke, né? Afinal, o Eren, ele conseguiu entrar nos caminhos, ele conseguiu ter acesso, né, à própria Ymir através do Zeke também. Então, se eles eliminassem o Zeke, né, e isso é o que o Levi ele mais quer, né? A solução para ele é eliminar e conseguir matar o Zeke, porque assim todos os problemas do mundo vão ser resolvidos, afinal ele quer a vingança dele. Tem um pouco de tendência ali na fala dele, mas eu fiquei me perguntando se faz realmente sentido, porque o Eren, ele tocou no Zeke ali a princípio, ele conseguiu entrar nos caminhos, depois ele se transformou, e a gente não sabe depois qual foi o paradeiro do Zeke, se o corpo físico dele continuou lá, se o corpo deixou de existir e só estava presente nos caminhos agora. A gente não tem uma noção exata, né, de onde está o Zeke. Eu acredito assim, se for tratar de forma concreta onde ele pode estar, pode ser que ele tenha simplesmente subido num dos colossais, escalado um dos colossais e tenha aproveitado a carona deles e ele ainda vá ter a aparição dele. Eu falei algumas vezes, na verdade, sobre isso aqui no canal, e eu acho que essa é a possibilidade mais concreta para a gente ter ainda a atuação do personagem dentro do mangá agora na reta final. Mas o ponto é que não aparenta que o Eren e o Zeke eles estão em contato direto para existir a necessidade de você matar o Zeke para assim você cancelar o poder do Eren. Então fica aí o questionamento. Eu acho que essa é uma probabilidade muito difícil de ser verdade. Depois o Connie ele decide conversar com o Reiner, né, falando sobre como ele se sente culpado, como ele também matou seres humanos, e isso é algo muito presente, isso é uma coisa muito presente nesse capítulo também, não só nessa cena também, que até instiga o próprio Jean também, né, a falar sobre isso, né, falar também, assumir um pouco dos pecados que ele sente que cometeu, e também no outro cenário, né, no segundo foco desse capítulo, que também é discutido sobre isso lá, quando a Annie conversa com
Esqueci o nome da mulher de Hizuru. Com a Kiyomi, eu peguei aqui a cola. Mas eles conversam sobre isso e o fim da discussão, né? A discussão, em essência, além de servir para unir esses personagens, porque isso já está sendo discutido, não só nesse capítulo, mas já tem um tempinho, né? Que esses personagens, eles têm se unido, eles têm passado a se entender agora, mesmo que antes eles tenham sido inimigos. Além disso, esse diálogo serviu também para o Reiner cogitar a possibilidade de supor que talvez o Eren, ele, por ter permitido que eles consigam ainda se transformar, que o Eren, ele talvez deseje lá no fundo ser parado. Assim como ele se enxergou no próprio Eren, né? O Eren mesmo assumiu que eles dois eram iguais e por conta dessa vontade interna do Reiner de também, no fundo, talvez também querer ser parado, até pelas tendências suicidas dele atualmente, né? Dele não querer assumir as responsabilidades e toda hora essa responsabilidade ser colocada nas costas dele e ele não ter para onde fugir, ele ter que agir mesmo assim. Então, somando toda a vida do Reiner, né, das responsabilidades sendo colocadas nas costas dele, então talvez ele supõe que talvez o Eren ele também se sinta dessa mesma forma, né? Ele se baseia também na conversa que eles dois tiveram no capítulo 100. Mas na hora que ele cogita isso, acontece a reunião de emergência do Among Us e eles não entendem completamente nada do que estava acontecendo. Caraca, mano! Então o pessoal até você vê que tem uns personagens que até ficam meio que desequilibrados, porque eles estavam no avião e eles ficam assim, caraca, agora eu tô em chão firme, eu tô em terra firme, o que tá acontecendo? E eles vão parar nos caminhos e eles começam a implorar pelo Eren, cara, implorar para que ele pare, a Mikasa, o Armin também, o Jean, todo mundo ali gritando, pedindo, implorando pro Eren parar. E esse era o plano. Esse, de forma resumida, era o plano deles. Apelar pro emocional, apelar pro desespero, apelar pro por favor, não continue fazendo isso. Não existia um plano grande, mirabolante para tentar parar o Eren na forma do diálogo, né? Apesar de que o Armin ele é um cara muito sagaz e perspicaz nesse sentido, né? Ele consegue articular muito bem quando ele quer, né? Quando ele, assim, faz um tempo, na verdade, que o Armin ele tá precisando de um feito grande desse, né? Porque é compreensível que agora o comando ali de todo o resto da tropa de exploração esteja nas costas dele. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas no fim das contas a gente tá sentindo falta, né? Faz um tempo que isso não acontece, que é o Armin ele usar bastante da inteligência dele para conseguir aplicar de alguma forma, né? Servir de alguma forma no meio desse combate, no meio desse conflito todo. Então, apelar no fim das contas só pro desespero, implorar pro Eren parar, não é suficiente, não foi suficiente e o Eren ele aparece dizendo, né, que o estrondo ele não vai parar. Ele avança e avança, assim como diz o nome do titã dele, e ele não vai parar. Ao mesmo tempo que ele assume que vai tirar a liberdade do mundo, ele diz que não vai tirar a liberdade daquelas pessoas que ele tem um certo apreço, né, que ele ama do fundo do coração, né? Então ele vai manter essa liberdade deles tentarem parar o Eren, ao mesmo tempo que ele assume que para ele alcançar a liberdade dele, ele tem que tirar a liberdade do mundo. Só que é aquela liberdade mais ou menos, né? Porque se você abre uma exceção para os seus amigos, né? Você não tem uma total liberdade. É aquela famosa frase que a gente conhece, né? O meu direito termina quando o seu começa. Que nesse caso pode ser trazido como um paralelo aqui, né? A minha liberdade termina quando a sua liberdade começa aqui, né? De forma geral. Nesse caso, o Eren ele não poderia fazer tudo que ele pode nesse mundo se ele tiver os amigos dele tentando parar ele também. Claro que de forma prática mesmo, né, ele consegue esmagar todos eles de forma relativamente fácil, só que em teoria ainda é uma certa contradiçãozinha, né, uma exceção que o próprio Eren abriu. E ele aparece de forma criança, né, na forma de criança dele, junto da Ymir Fritz, e os dois lado a lado, na forma de criança, sem os olhos à mostra. E isso é muito forte, o simbolismo é muito claro ali nessa hora, quando os dois personagens eles não são representados como tendo olhos, porque isso é, mais uma vez, lembrando o flashback da Ymir, dito da seguinte forma: escravos não precisam ter olhos. E nesse caso o Eren ele também é representado dessa forma. Então é mais uma vez, né, uma clara referência ali, né, de que o Eren, apesar dele almejar essa liberdade total, ele não é livre, porque o destino, todos os acontecimentos do mundo de Shingeki no Kyojin, eles já são
predestinados. E isso é o principal contra-argumento a favor dessa busca de liberdade do Eren, porque se tá tudo predestinado, não tem como você ser livre desse destino. Você tá condenado a esse destino que já tá predestinado a acontecer. De forma prática, as suas ações, elas não fazem diferença porque o futuro ele já foi decidido. E o Levi, no meio dessa discussão toda, enquanto o resto da tropa tava tentando ir até o Eren, ele chega e fala assim: tô cansado, já fiquei muito tempo de pé, vou dar uma descansada aqui e sentar. E ele senta. E ele começa a mexer na areia, ele começa a olhar assim pra baixo, pra areia, e quando a reunião de emergência termina, ele volta, todos eles voltam pro avião e ele tá com os dedos de volta. Ele consegue os dedos dele de volta, cara, com aquela areia mágica que a gente viu a Ymir Fritz moldando novamente, né, o Zeke, e também ela moldando os titãs colossais anteriormente quando eles foram construídos. Nesse caso, não seria necessário, pelo visto, a Ymir agir diretamente, né? Você poderia usar por conta própria aquela areia mágica para se reconstituir. Foi isso que o Levi ele fez de forma natural, sem entender muito bem o que estava fazendo, mas que acabou sendo útil. Na prática, eu não sei se isso vai fazer uma grande diferença, porque o personagem ele já assumiu que ele poderia lutar só com os dedos restantes que ele tinha, afinal, ele usa a lâmina dele de forma contrária. Então eu não sei se tem um objetivo maior nessa cena ter acontecido para mostrar algo que possa acontecer mais pra frente de outro personagem conseguindo se curar ainda com essas areias, ou se foi só pra realmente o Levi ele conseguiu os dedos dele de volta. No segundo cenário, a Annie tá conversando com a Kiyomi mais uma vez também, assim como os personagens dentro do avião, falando sobre os pecados que elas sentiam, né, que tinham cometidos, dos arrependimentos que elas tinham, e a própria Kiyomi também falando, né, da forma como ela só fez aquele acordo visando os lucros e que a gente não pode fazer isso, né, aquela mensagem subliminar ali, bem direta, bem escancarada mesmo, né, quase que contra capitalismo. Claro que por vezes a geração de lucros ela não vai ser danosa para ninguém, ela vai ser benéfica para um grupo ou para o mundo, quiçá, mas pode ser que realmente dê merda se você não tomar cuidado, né, seja para o micro-universo, para você próprio, ou para o mundo inteiro nesse caso, que realmente foi uma singela merda colossal que ela ajudou a fazer acontecer. E depois aparece o Falco dizendo que ele teve uma memória, ele teve acesso a uma memória de um antigo portador do bestial, e ele teve a imagem, a visão de que ele poderia voar também. Ele teve claramente essa visão, como se fosse uma visão do passado, e ele sentiu que ele também poderia fazer isso. E eles chegam numa conclusão aqui, né, que o bestial ele não é um poder imutável, mas ele se adequa, parece que, de acordo com alguma relação que os personagens eles tenham com determinados animais. Por isso que ele não é, por exemplo, titã macaco ou titã gorila especificamente. Ele é um titã bestial ou titã fera, como antigamente a gente costumava chamar, mas ele pode se moldar em diferentes formas. E como o Zeke ele tinha uma certa relação com o macaco, né? A gente viu quando ele era criancinha que ele tinha um boneco de pelúcia de um macaquinho. Nesse caso, o Falco ele tem um nome parecido com o de um falcão. Então pode ser que de uma forma ou de outra essa relação aconteça e assim se molde, né? O corpo do titã ele se molde a essas características também do usuário. Foi algo novo que foi apresentado agora nesse capítulo, algo bem viajado e que a gente precisa discutir aqui. Quando a gente teve aquela cena da abertura, eu não lembro agora se foi da segunda ou da terceira temporada, né, onde a gente vê o bestial correndo com vários animais à volta dele também, todo mundo ficou, caraca, por que aqueles animais estavam na abertura, né? O que tem aqueles animais? E agora a gente tem a explicação concreta, pelo menos não foi algo, né? Mesmo que sou esquisito, não parece que foi algo agora decidido aos 45 do segundo tempo. Parece que já vinha sendo pensado mesmo, então por isso a gente teve a representação daqueles animais naquela abertura do anime. Mas ao mesmo tempo que isso foi dito, a gente para pra pensar que, por exemplo, a Ymir, ela também tomou os fluidos do Zeke quando ela estava para ser transformada, né? Todos os condenados, eldianos condenados a se transformarem em titã e vagarem em volta das muralhas, né? Na Ilha Parades, todos eles recebiam fluidos da espinha do Zeke também,
porque se isso for verdade, a Ymir ela não se transformou numa figura animalesca de característica única. Na verdade, em relação a Ymir, que na verdade é um problema bem mais antigo, quando ela devorou um dos irmãos Galliard, ela não teve qualquer mudança na aparência dela. Ela continuou o mesmo titã, a mesma aparência do titã irracional que ela tinha antes, né? Bem diferente de agora, por exemplo, né? Que o Falco ele teve uma mudança grotesca quando ele adquiriu o poder também do Titã Mandíbula. Então eu acho que ainda ficam alguns questionamentos em aberto quanto a isso, mas no fim das contas é óbvio que ele vai se transformar e vai adquirir asas também, e assim eles vão conseguir participar da batalha final, né? Claro que a transformação do Titã é meio perigosa por conta do tamanho e do peso do Titã, mas a gente tem que lembrar que os Titãs eles são bem mais leves do que eles aparentam ser. Então, será que realmente seria um problema? Pode, no fim das contas, ainda ser um problema, mas no fim das contas isso vai acabar dando certo, todo mundo vai voar em cima do Falco e ele vai conseguir chegar até também o Forte Salta. E no terceiro cenário, já no Forte Salta, a gente vê que o pai da Anne tá vivo e os pais das crianças também, né? Mais gente ali só pra disfarçar, mas o foco na verdade foi mostrar que os pais das crianças, ou que o pai da Anne no caso, também estavam vivos ali, né? No final com certeza vai rolar um encontro entre eles e o gancho do final do capítulo no Forte Salva com os dirigíveis surgindo e indo contra o Eren, galera. A forma que o Eren tem de combater esses dirigíveis é usando o poder do martelo de guerra. Tudo bem que a gente viu ele usando os espinhos do martelo de guerra no chão, a gente não sabe se ele vai conseguir disparar direto do chão aqueles espinhos, mas a gente viu o martelo de guerra ele construindo uma besta, aquela arma chamada besta que consegue atirar como se fossem flechas, né? Flechas de endurecimento. Então, de qualquer forma, ele pode moldar o poder dele a bel prazer, então é bem possível que ele vá usar o poder do martelo de guerra para conseguir furar os dirigíveis e começar a afundar todos eles, né? Claro que no meio disso vai morrer uma porrada de Colossal, mas ainda assim ele não tá completamente indefeso, ele vai conseguir agir mesmo assim. Vai ser muito maneiro finalmente ver o Eren em ação nessa forma, ainda mais da forma esquisita, né? Bizarra que é a anatomia dele. Lembrando, galera, mais uma vez, quem não é inscrito para se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações dos capítulos finais, dos reviews dos capítulos finais do mangá de Shingeki no Kyojin e também da última temporada do anime. Beleza? Até a próxima. Tchau!